Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Vamos começar? Este é o terceiro vídeo da quarta aula do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Nele, vamos aprender a esboçar o gráfico de uma função polinomial qualquer. Vamos lá? Já conhecemos o gráfico das funções polinomiais afim, que é uma reta, e quadrática, que é uma parábola. De modo geral, podemos fazer um esboço do gráfico de qualquer função polinomial. Para tal, precisamos de algumas informações sobre a mesma. Então, considere um polinômio p de x igual a nx a n-1x a n-1, mais a1x mais a zero com a n diferente de zero. Se n for par, então o polinômio p de x tem o mesmo sinal de a índice n para a norma de x suficientemente grande. E se n for ímpar, então p de x tem o mesmo sinal de a índice n para valores positivos muito grandes e tem o sinal oposto de n para valores negativos muito grandes de x. Assim, independente da paridade de n, quando a norma de x cresce ilimitadamente, o mesmo vai acontecer com a norma do polinômio p de x, a norma do valor assumido pelo polinômio em x. Como exemplo, vejamos os gráficos das funções y igual a x, que é a reta passando pela origem, que divide o primeiro e o terceiro quadrante do plano cartesiano, da função y igual a x quadrado, que é a parábola com concavidade para cima, cujo vértice é a origem, a função y igual a x ao cubo menos 2x, que é a curva que tem duas partes, uma com a concavidade para cima, outra com a concavidade para baixo, e que parte da curva que ao lado esquerdo, ou seja, no lado negativo dos valores de x, ela tende a menos infinito, e no lado positivo ela tende a mais infinito. E, por fim, a função y igual a x à quarta menos 3x quadrado mais 3, cujo gráfico tem 3 pontos críticos, um tocando o eixo y e os outros dois que não tocam eixo nenhum, e a própria curva não toca o eixo x, ou seja, essa função ela não possui raiz. Outra forma que podemos usar para esboçar o gráfico é comparar os polinômios. Então, dados dois polinômios p e q, com o grau de p maior que o grau de q, para todo valor absoluto de x suficientemente grande, nós temos que a norma de p de x vai ser maior que a norma de q de x. Um exemplo simples dessa situação é a comparação entre as funções polinomiais p de x igual a x ao quadrado e q de x igual a x à sexta. Aqui está o gráfico com a equação, com o plano cartesiano com o gráfico das duas funções. A curva em vermelho é a curva da função x quadrado e a curva em azul é a curva da função x à sexta. Então, quando a norma de x está entre 0 e 1, nós temos que x à sexta é menor do que x quadrado. Mas quando a norma de x é maior do que 1, nós temos que x à sexta é maior do que x quadrado.
Podemos ainda usar a derivada na construção desse esboço. Nós sabemos, pelos nossos estudos no cálculo diferencial, que a primeira derivada da função indica os pontos críticos além do crescimento e decrescimento da função. E esse processo ajuda a realizar o esboço do gráfico de qualquer função. No caso da função polinomial, a facilidade está em derivar, porque a derivada da função polinomial é das mais fáceis dentre as funções. Vamos usar a derivada para esboçar o gráfico da função y igual a 5x à quinta menos 3x ao cubo mais 1. Então, quando eu calculo a primeira derivada da função, ela será y' igual a 25x à quarta menos 9x quadrado. Os pontos onde a primeira derivada é nula são os pontos críticos. Então, nós vamos igualar essa primeira derivada a zero para encontrar os pontos críticos. Eu quero saber os valores de x para os quais 25x à quarta menos 9x quadrado seja igual a zero. Então, colocando x quadrado em evidência, eu vou ter que x quadrado que multiplica 25x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Com isso, eu tenho x quadrado igual a zero ou 25x quadrado menos 9 igual a zero. Então, eu tenho x igual a zero ou x quadrado igual a 9 sobre 25. Assim, os pontos críticos são 0, 3/5 e menos 3/5. A função aplicada nesses pontos vai assumir os valores f de 0, que vale 1, f de 3/5, que vale 0,7408, e f de menos 3/5, que vale 1,2592. A mudança de sinal da função polinomial nos indica a posição das raízes da mesma. Podemos aproximar uma raiz não conhecida de um polinômio a partir de um valor de x próximo da mudança de sinal da função polinomial correspondente. Essa aproximação é feita usando o método de Newton. Esse método diz que, dado x1 um valor próximo de uma raiz, a sequência x1, x2, xn de números reais obtidos pela fórmula iterativa x índice n mais 1 mais xan menos p de xn sobre a derivada de p em xn tem como limite uma raiz de p. Pensando ainda no exemplo da função y igual a f de x igual a 5x à quinta menos 3x ao cubo mais 1, vamos procurar pontos onde a função muda de sinal, pois com a mudança de sinal isso indica que em algum momento, por ser uma função contínua, aquela função se anula, ou seja, eu tenho uma raiz. Então, f de menos 1 é igual a menos 1, enquanto f de 0 é igual a 1. Isso quer dizer que há uma raiz entre menos 1 e 0. Vamos tomar x1 igual a menos 1, e com isso o f no ponto menos 1 vale menos 1, a gente já tinha calculado. E a derivada no ponto menos 1 vai valer 16. Aplicando o método de Newton, nós vamos encontrar o elemento x2 como menos 1 menos 1 sobre 16, que vai me dar menos 1 mais 0,0625, que dá menos 0,9375. No próximo passo, vamos calcular o f de x2 e a derivada em x2. Então, o f em menos 0,9375 vai ser menos 0,14906. E a derivada da f no ponto menos 0,935 vai ser 11,40175. E o número x3 da sequência será menos 0,92443.
Continuando com esse mesmo processo, nós encontramos os números da sequência x índice 4, que é igual a menos 0,92391, x índice 5, que é menos 0,9239, x índice 6, que também é menos 0,9239. Com isso, nós podemos concluir que menos 0,9239 é uma boa aproximação para uma raiz do polinômio f de x igual a 5x à quinta mais 3x ao cubo mais 1. O gráfico apresentado aqui é o gráfico da função que estamos usando no exemplo, que é 5x à quinta menos 3x ao cubo mais 1. E esse gráfico ele corrobora com as nossas conclusões de aproximações realizadas, pois a raiz está próximo de menos 1, e aquele número menos 9,235 é muito próximo de menos 1. O ponto 0,1 é um ponto crítico, no entanto, o que eu tenho aqui não é um máximo nem um mínimo. Eu tenho um ponto de máximo local negativo e um ponto de mínimo local positivo, conforme para o x negativo no máximo local e o x positivo no mínimo local. E eu tenho que a função ela decresce infinitamente para valores negativos de x e cresce infinitamente para valores positivos de x. Sim, a raiz aproximada é menos 0,9239. Eu acabei dizendo menos 0,9235 anteriormente. Na nossa próxima aula, vamos aprender sobre função exponencial. Até lá!